dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, eu não sei em que momento você decidiu assistir esse vídeo, mas já quero começar com mais uma pergunta para inserir a gente já nesse contexto. Quando foi a última vez que você ficou pelo menos 5 minutos sem resolver nada, sem ler nada, sem ver nada, sem ouvir nada, simplesmente deixando o cérebro descansar? 5 minutos. 5 minutos sem responder ninguém, sem abrir celular, sem ligar uma TV, o rádio, sem adiantar alguma tarefa, sem produzir, sem ouvir, sei lá, um podcast, uma música, ou seja, você zerou sem fazer absolutamente nada. Foi uma pausa ali que você ficou parada no silêncio, só contemplando e, digamos que, resetando o seu cérebro. E cuidado, também não vale achar que dormir é a mesma coisa, porque não é. Aqui estou falando de um outro processo, além de uma boa noite de sono, que é fundamental, tá? Ah, Eli, mas eu relaxo enquanto eu estou dirigindo, será? Porque mesmo no automático, as funções cerebrais estão funcionando, os seus neurônios ali estão atentos ao trânsito, seus instintos, e quantas vezes estamos dirigindo, pensando numa lista de compra, pensando em como vou resolver tal coisa. Então, o papo aqui, ele é diferente, porque eu estou falando de 5 minutos em silêncio absoluto. 5 minutos em que a sua mente simplesmente teve espaço para existir. E isso é um desafio enorme para nós que vivemos, por exemplo, em grandes metrópoles. Mas, às vezes, até vivemos em um lugar tranquilo, porém levamos muito barulho para dentro da nossa casa. E antes da gente seguir com esse papo, vocês que estão aqui me acompanhando sabem o quanto eu amo isso que nós estamos construindo aqui. Sabem também que qualquer projeto para se desenvolver e pegar relevância na vida de outras pessoas precisa de um investimento, principalmente de um investimento de tempo. Então, eu peço o seu apoio, né? Ativa aí o seu protocolo de reconhecimento, curte, se inscreve se você ainda não está inscrita nesse canal, compartilha esse conteúdo com pessoas que você acha que precisam ouvir isso. E eu quero dar um agradecimento, uma gratidão enorme por cada feedback que vocês estão me passando. Sempre tem alguém me chamando, isso está sendo combustível para mim, então muito obrigada. E agora sim, voltamos ao nosso conteúdo. A maioria de nós nem consegue lembrar. A maioria de nós nem consegue lembrar quando foi que eu parei. E isso diz muito sobre o tempo que nós estamos vivendo atualmente. E eu não estou aqui hoje para conversar com vocês sobre produtividade, procrastinação, blá, 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 não. Nem gestão de tempo, não vim aqui também ensinar técnicas para você fazer mais coisas em menos horas, mesmo porque quem me segue sabe que eu acredito que esse nem é o verdadeiro problema que nós temos, né? Analisando um pouco mais, eu entendo que o problema central é que nós estamos perdendo uma capacidade muito mais importante, que é a nossa tão preciosa capacidade de pensar com clareza. E tem uma frase que tem me acompanhado já há algum tempo que está fazendo assim muito sentido cada dia mais, que é: toda urgência sequestra uma pequena parte da nossa lucidez. Não é à toa que o nosso canal tem esse nome, o Seja Lúcida, né? E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo comigo ou com você. Por que a gente vai entendendo isso? A urgência, ela nunca vai chegar e pedir uma licencinha aqui, ó, tô chegando. E ela é uma coisa curiosa, porque primeiro, em muitos casos, ela até poderia ser evitada. Além do mais, ela nunca vai bater na sua porta. Ela simplesmente vai entrar uma mensagem ali, você vai atender e vai ter que resolver na hora, ou um áudio, uma ligação, uma notificação que
fala, caramba, de repente uma notificação do banco, qualquer coisa, um problema inesperado, uma criança chamando, uma roupa que ficou lá dentro da lavadora e você esqueceu, e se você não estender agora vai ter que lavar de novo. É um cliente, é uma reunião que tem que ser agora porque tem algum abacaxi ali para descascar e outros tantos compromissos. Não vou nem citar, né? Porque senão a gente fica aqui ad infinito, ad eterno. Mas aos poucos, sem perceber, a nossa mente ela vai deixando de dirigir a vida e ela passa apenas a responder aos estímulos externos. E isso é perigoso, porque nós até começamos o dia escolhendo a lista do que eu tenho que fazer hoje, mas nós terminamos muitas vezes o nosso dia reagindo. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Na ação, nós conseguimos controlar ali minimamente as ações, coordenar para que tudo ocorra da melhor maneira possível, dentro das condições existentes ali no momento, né? Mas as reações, isso aí já tem sido um baita desafio, porque muitas vezes independe de nós e bate diretamente em nossos instintos. É aquela expressão que até me faz um pouquinho de graça, que é o sequestro da amígdala, né? Que em inglês é amígdala hijack, alguma coisa assim, que foi um termo popularizado por Daniel Goleman, o autor do Inteligência Emocional, né? Que descreve quando a amígdala assume o controle antes do nosso córtex pré-frontal. Antes que ele consiga avaliar racionalmente a situação, a amígdala já sequestrou tudo, aí a gente reage impulsivamente com luta, com fuga, às vezes até com congelamento. Você percebe aqui que o nosso cérebro é uma máquina muito maravilhosa e ele aprende a viver em estado de alerta constante, porque ele é inteligente, a ponto de aprender e repetir padrões com maestria. Então, se durante meses ou anos nós vivemos apagando incêndios, sempre naquele modo alerta, o cortisol lá em cima, ele entende que esse é um jeito normal de viver. Só que isso traz prejuízos. O que acontece depois? Mesmo quando o incêndio acaba, a urgência passa, você continua correndo. Já percebeu que existem pessoas que ficam inquietas quando finalmente tem um tempo livre? Elas procuram alguma coisa para fazer ou têm reações como balançar a perna, cutucar alguma coisa. E essa reação do acelero eu vivi há muitos anos atrás, quando eu saí de trabalhar no centrão de São Paulo, com metrô, trem, fóruns, fórum trabalhista, cível, corre para cá, corre para lá. E depois eu resetei, fui para o interior de São Paulo e fiquei lá alguns anos morando com os meus avós enquanto eu terminava alguns estudos. Nesse período, era uma cidade do interior, mas eu voltei aos padrões de aceleração que eu tinha em São Paulo. Então, eu emendei um curso no outro, então eu saía de uma instituição, corria para outra, eu tinha 40 minutos para chegar, 10 minutos para comer alguma coisa, para entrar na aula. Essa aula ia até tarde, depois eu tinha uma outra reposição de coisas e de reforços e de aulas extras para fazer, e tinha atividade à beça na igreja, e sempre envolvida num monte de coisa, eu vivia acelerada. Quando eu cheguei, né, que eu fiz a minha viagem, fui morar fora, que eu cheguei numa cidade pequenininha de, sei lá, 80 mil habitantes, e tudo era mais lento. A cidade era pequena. Então, eu lembro que em uma semana eu já tinha andado a cidade, eu parecia a doidinha da cidade, andando rápido enquanto as pessoas iam num outro ritmo. E eu percebi essa aceleração e com o tempo eu fui me adaptando e desacelerando. Então, esse fato de que estamos sempre procurando coisas para fazer, essas reações, né, como balançar a perna quando a gente está parado, ficar cutucando alguma coisa, nós desaprendemos a descansar. A urgência, ela deixou de ser apenas uma circunstância na nossa vida e virou como se fosse a nossa identidade. Sabe aquele papo quando a gente se encontra e, ai, amiga, tudo bem? Ai, na correria, na correria. É o tempo todo. E isso adoece. Tem uma mentira que está muito bem aceita aqui na nossa cultura, que é a ideia de que quem faz mais vive melhor, né? Mas vamos pensar comigo aqui um instante, né? Vamos pôr as ideias aqui, vamos pôr a caixinha para funcionar, né? Uma máquina, por exemplo, ela pode trabalhar 24 horas por dia, dentro ali das condições. Ela não pensa, ela apenas executa.
Ela dá um comando para ela e ela vai e faz aquilo o tempo todo. Mas nós, seres humanos, nós fomos criados para muito mais do que só produzir. Nós temos um sistema aqui que nos ajuda a racionalizar, então nós temos que discernir. E essa palavrinha aí, discernimento, ela exige pausa, exige silêncio, exige contemplação, você pensar ali tranquilamente, tempo para organizar os pensamentos antes, por exemplo, de ir organizando uma agenda. Por isso que dentro do caos a gente tem sempre as aulas de clareza. E por isso que tantas pessoas vivem apenas ocupadas e não saem do lugar. Vivem muitas profundamente perdidas, ocupadíssimas, mas perdidas. Tem um desenhinho que eu gostava muito de assistir com meu filho, que era Os Ursos Sem Curso. É nós, às vezes. Só vamos. E nessa altura aqui da nossa conversa, nós deparamos com uma característica de urgência sobre a qual pouco ou quase nada se fala. E isso é que essa aceleração, ela é contagiosa. Uma pessoa acelerada, ela acelera quem está com ela. Uma liderança acelerada acelera uma equipe inteira. Uma empresa acelerada leva esses funcionários, esses colaboradores a levarem essa aceleração para dentro de suas casas. E aí nós nos deparamos com uma família acelerada. E essa família tem crianças. E o que elas fazem? Aceleram as crianças. Não sei se vocês já perceberam. Eu observo bastante. Eu falo muito, mas eu observo. Existem ambientes, gente, onde todo mundo está correndo. As conversas são rápidas. Não é um fato isolado. É sempre. As respostas curtas, as refeições apressadas. Ninguém termina uma frase. Ninguém escuta ninguém até o fim. Todo mundo está sempre indo para o próximo compromisso, preocupado com qualquer outra coisa. Agora, você imagina uma criança crescendo dentro de um ambiente desses. Essa criança ainda nem aprendeu a administrar suas próprias emoções, ela está aprendendo coisas. Mas já está aprendendo a administrar a ansiedade dos outros, ou o que os outros querem em relação a que ela faça, o que ela tem que ser. Então, ela vai aprendendo que tudo também é urgente. Que sempre existe alguma coisa mais importante. Que brincar pode esperar. A conversar também pode esperar. Não quero de ficar olhando nos olhos, né? Tem aquele momento meio que de fazer nada, né? E aos poucos, nós começamos a formar crianças que sabem cumprir horários, mas não sabem descansar, não sabem imaginar, não sabem pensar para resolver uma coisa lógica. Elas sabem produzir como uma máquina, mas não sabem contemplar. Podem responder alguma coisa tranquilamente e rapidamente, mas quando você pede uma reflexão mais profunda, elas encontram dificuldade. E talvez seja por isso que tantas famílias estão hoje convivendo com crianças. Nossa, mas meu filho ele é muito ansioso. Nossa, mas meu filho é muito agitado. Será que essa ansiedade nasceu ali apenas na criança? Ou ela foi respirando todos os dias um ritmo da casa ou de alguém da casa? A cultura de uma família, gente, não é construída apenas pelo que ela ensina ali para as crianças. Principalmente ela é construída pelo ritmo que aquela casa vive, pelo como as coisas funcionam ali. Porque a gente pode tentar ser super lindinha e organizada uma semana, mas se a gente não tem uma profundidade do que a gente está fazendo, vai durar uma semana e a gente volta para o modus operandi. E as crianças, elas aprendem muito mais observando nosso ritmo do que simplesmente ouvindo ali os nossos discursos. E uma das cenas mais curiosas que nós encontramos na Bíblia é ver Jesus se retirando, não porque estava sem trabalho. Acabou o trabalho, vou ali dar uma descansada. Era justamente porque havia trabalho demais. Haviam pessoas esperando para ouvi-lo. Haviam milagres para ele realizar ali na missão dele. Ele tinha muito ensino para compartilhar, não só com as pessoas, mas com os seus discípulos. E mesmo assim, ele parava e se retirava. E a gente vê isso muito ao longo dos evangelhos.
E nós aqui fazemos exatamente o contrário. Quanto mais responsabilidade temos, menos espaço damos para o silêncio, para a contemplação. Como se parar fosse um sinal de responsabilidade. E talvez seja justamente o contrário. A pausa, ela é um dos atos mais responsáveis que uma pessoa pode praticar. E sabe por que isso? Porque decisões importantes, elas não deveriam jamais nascer da pressa. Sabe aquele momento de, às vezes, de impacto que alguém fala, não decida nada agora. Você não está com condições emocionais. A gente precisa da pausa saudável para isso. E aqui, nós começamos a refletir as pequenas mudanças que precisam acontecer no nosso ritmo, porque se nós analisamos, a urgência, ela não vai roubar apenas o tempo. Como já foi dito, ela rouba o nosso discernimento. Então, você começa a responder as coisas antes de compreender. Corrige antes de realmente ouvir. Compra alguma coisa ou muitas coisas antes de pensar. Aceita compromissos antes de avaliar. Pede desculpa tarde demais. Toma decisões baseadas na pressão do momento ou até pede desculpa antes do tempo, que aí você depois analisa e fala, mas não fiz nada demais. Toda urgência, ela sequestra uma pequena parte da nossa lucidez. E uma vida construída apenas reagindo, ela raramente chega ao destino desejado. E aí, recuperar essa lucidez é um ato de coragem. E provavelmente, eu e você não precisamos de mais um aplicativo novo para se reorganizar, como eu venho falando muito para vocês, nem de uma outra agenda, ou mais um cursinho que vai me ensinar a ser mais produtiva. É possível que você apenas esteja precisando recuperar espaços onde a sua mente possa, respirar. 5 minutos, uma caminhada, um cafezinho, um chá sem celular, uma oração sem nenhuma interrupção, uma conversa sem olhar para as notificações, pequenos espaços que você blinda. E aí vão te trazer grandes, boas consequências, porque a clareza, ela não vai aparecer no barulho, gente. Ela vai surgir quando finalmente tem um silêncio suficiente para você pensar e entender as coisas. E comecei com uma pergunta e vou finalizar com uma única pergunta aqui. E pode ser que seja uma das perguntas mais importantes que você fará nessa semana. Quem ou o que está dirigindo a sua vida hoje? Quem ou o que? São as urgências? São os trocentos BOs que você tem para resolver? Porque existe, gente, grande diferença entre viver uma vida cheia e viver uma vida dirigida. O excesso de urgência pode até parecer que você é mais eficiente. Mas, na verdade, ele pode roubar todos os dias aquilo que ninguém percebe que está sendo roubado, que é sua lucidez, a sua saúde mental, sua cordura, sabe? E lembre-se de uma coisa, a velocidade pode sim fazer você chegar primeiro, mas é somente a lucidez que é capaz de mostrar se você está indo na velocidade certa e na direção certa. Eu sou Eli Antônio Luizaga, este é o Lúcida e eu espero encontrar você num próximo vídeo. Então, fique por aqui e até lá a gente volta a se ver. E olha, proteja sempre a sua capacidade de pensar.